Rádio Elétrica orgulhosamente apresenta Sarau Elétrico Poesia numa Hora Dessas, com Luiz Augusto Fischer, Diego Grando e Kátia Suman. Convidado especial, José Francisco Botelho. Canja musical, Frank Jorge. Realização, Rádio Elétrica Corporation. Então vamos lá, rádio ouvintes, telespects, está começando mais um Sarau Elétrico, né? Mais uma vez estamos aqui, todo mundo apavorado, mas a gente resolveu dar uma quebrada hoje também, porque ninguém dá conta de tanta realidade, de tanto... Tá um horror, né? Vamos combinar. Deixa eu só saudar aqui o nosso convidado, Chico Botelho. Tudo bem, Chico? Bem-vindo. Bem. Tudo bem. Beleza. Obrigado pelo convite. Valeu, pô. Eu ia falar Botelho, mas ele falou que prefere ser chamado de Chico. Tanto faz, na verdade. Ele já participou. Aí tu fala Chico Botelho. Chico Botelho parece... Ele participou Chico já. Botelho parece o nome de um bodegueiro, assim, um cara que... Pode ser também, tá bom. Tem uma venda logo ali na volta da... Parece... Ao passo que este José Francisco Botelho, além de tudo, é um admirador do Iron Maiden. Olha na camiseta da mostra, olha, isso aí. Outra onda, meu. Killer. O cara é poeta e admirador do Iron Maiden. Isso aí, entendeu? É isso, de Shakespeare ao Iron Maiden eu pus Iron Maiden eu pus uma letra do Iron Maiden numa tradução de Shakespeare. É sério? Sim, é sério. Pois no tempo da Ipanema a gente tirava uma onda do Iron Maiden tem aquela música Fear of the Dark, né? Que a gente traduzia para medinho do escuro. Porque os metaleiros tudo cheio de tatuagem, cabelão, todo mundo de preto. Ai, medinho do escuro. Você sabe que uma vez nada a ver com isso, mas não, a ver com metaleiro, né? Eu lembro que uma vez eu tava aí, já faz um tempão, sei lá, 10, 15 anos, eu tava ali na frente do Bambus, final do Bambus, e aí tinha dois metaleiros saindo, assim, jaqueta de couro e tudo mais, todo de preto, assim, saindo do Bambus com, sei lá, uma garrafa de conhaque, uísque, alguma coisa... bem barata. Violenta. Né? Violenta. E aí eu pensei, tudo bem, tô respeitando, né, os metaleiros aí tomando uma coisa podrona e tudo mais. E aí, de repente, um me abre, assim, a jaqueta de couro, eu pensei, bom, agora vai vir uma coisa mais pesada ainda, né? E aí o cara me puxa um saco de merenguinhos. E começa a comer. Eu pensei, porra. O cara ficou com medinho do escuro, de fato, né? Mas quem é que não gosta de merenguinho? Eu imaginei que metaleiros não gostassem, né? No peito desafinado. Com conhaque. Bueno, então a gente vai começando, né? Professor Fischer. Fala, Diego. O tempo todo agora. Não, eu ia fazer aquele lembrete, já que a gente está começando aqui, o pessoal ainda está se acomodando aqui nas mesas do Ocidente e tudo mais, e aí tem gente que está na rua, que está na fila, e o pessoal está na fila porque está pagando ingresso. Estou fazendo toda essa história para lembrar que a gente tem né, a gente faz para manter o sarau caminhando do jeito que caminha, pagar uma grana para quem faz a canja também. A gente, no lugar da bilheteria do Ocidente, a gente tem meios de fazer essa contribuição voluntária, seja o Pix, que é o e-mail da Kátia, né, katia@radioelétrica.com, seja o número de conta do Banco do Brasil, que vai aparecer lá embaixo, talvez aqui na tela também, e assim por diante. Beleza. Então sejam bem-vindos, tomem os seus lugares aí, tomem o seu vinho e vamos nessa. Tá, professor, tu vai começar com o quê? Adivinha. Vou começar com o Botelho. O Botelho traduziu os contos de Cantuária do Chaucer, esta pérola aqui da... Chotelho. Chotelho.
enfim, sabe que eu conhecia só um pedaço, nunca li inteiro ainda, né, Botelho? Não deu tempo, a gente lê todo, maravilhoso. É grande, né? Eu conhecia numa tradução espanhola, e aí era... O nome, assim, traduzido era Cuentos de Canterbury, uma coisa assim, né? Canterbury. E o Botelho fez um trabalho maravilhoso, que o livro é lá, escreveu no século XV, né? Não, saiu publicado no século XV, né? Escrito um pouco antes ainda. Sim, isso. E aí o Botelho traduziu, claro, ele traduziu de uma tradução ao inglês atual, né? Quer dizer, não daquele inglês... Mas tu fosse também ao original, Botelho, é isso? Sim. Enfim, e aí ficou uma maravilha, a gente lê como se estivesse conversando, assim, né? Eu vou dar uma ideia, vou ler 2 trechinhos, sabe? É uma apresentação que diz assim: quando o chuvoso abril em doce aragem desfez março e a secura da estiagem, banhando toda a terra no licor que encorpa o caule e redesperta a flor, e Zéfiro, num sopro adocicado, reverdeceu os montes, bosques, prados, e o jovem sol, em seu trajeto antigo, já passou do carneiro do zodíaco, e melodiam pássaros despertos que à noite dormem de olhos bem abertos, conforme a natureza determina, é que o tempo chegou das romarias. Então, ele vai contar, o livro se estrutura com figuras que vão fazer a romaria para a cantuária, né? Aí ele diz, né? Então, lá se vão espertos palmeirins, rumo a terras e altares e confins de vária terra inglesa, gente vária, põe-se a peregrinar à cantuária, onde jaz a sagrada sepultura do mártir que lhes deu auxílio e cura. E aí, então, o narrador, em primeira pessoa, começa a dizer, bom, eu estava hospedado na estalagem do fulano, do tabardo, não sei o que, começou a chegar gente. Aí ele diz, era um cavaleiro, depois entrou um escudeiro, depois entrou um criado, depois uma prioresa, e bororó. E essa gente toda vai chegando. E aí, vou ler mais um trechinho, isso é tudo da introdução ainda, né? Ele diz assim, agora que já dei todo o resumo dos tipos e a razão de estarmos juntos formando tão excelsa companhia naquela apreciada hotelaria do Tabardo, que fica junto ao sino, é hora de seguir, então prossigo. Primeiro vou contar-vos, se escutardes, o que se deu no fim daquela tarde, assim que lá chegamos, e a jornada que fizemos darei bem detalhado. Mas antes peço a vós, por gentileza, não julgueis minha falta de fineza, pois hei de descrever falas e feitos de maneira veraz e sem rodeios. Conforme ouvi as frases, eu repito, convém reproduzir, dito por dito, numa história que envolve tanta gente, as coisas foram fielmente a grossura das falas respeitando, nenhuma sordidez amenizando. Do contrário, a verdade morre, expira, e o conto é sem sabor, pura mentira. Isso aqui é toda como é que se diz, uma profissão de fé, não é isso? Na verdade da literatura e da narrativa. Daí ele conta, então, que o albergueiro saudou todo mundo e propôs um joguinho, que era cada um contar uma história. Na verdade, é mais complicado, né? Como é que é mesmo? Cada um conta 2 histórias na ida e 2 na volta, e aí eles decidem qual é a melhor história e o vencedor ganha um banquete pago por todos os outros no retorno, né? Que não houve, porque o livro ficou incompleto. O livro não terminou. Bom, e aí, então, o albergueiro propõe isso, deles vão tirar a sorte para ver quem começa. Aí eu leio agora, então, o finalzinho dessa introdução que diz assim, aquele negócio de pegar as palhas, né, para saber quem era o mais comprido ou o mais curto. As palhas começamos a pinçar entre os dedos e agora em curto caso. Quer fosse por ventura ou por acaso, o fato é que calhou ao cavaleiro, que é um dos personagens, fazer as honras de contar primeiro. E disso todos nós nos alegramos e as coisas foram como combinamos. E pouco já me resta para dizer. O bravo cavaleiro, o homem cortês, a justa obediência acostumado, de boa fé cumpriu o combinado. E disse, se iniciar a mim me calha, bendita então por Deus seja esta palha. Cavalgando, ouvireis a minha história. E com essas palavras meritórias, prosseguimos ouvindo a narrativa que vós escutareis logo em seguida. Cátia assume, isso é na página 49. Na 50 começa o Conto do Cavaleiro, que é o primeiro deles, e nós vamos a um total de... quanto que dá? 600 e pico. Isso é uma preciosidade. Cada história é melhor que a outra, e o feito desse jovem rapaz adorador que é participante do culto do Iron Maiden e tudo mais. Jovem rapaz de 41 anos este mês. Guri praticamente. Guri.
Tá, então vai lá, jovem rapaz, é a tua vez. Bom, eu só queria comentar uma coisa aí que eu acho interessante, assim, com perdão do cabotismo. Como o Fischer leu, né, é que o tempo chegou das romarias, né? Em inglês medieval é pilgrimagens. Sabe que em inglês medieval, inglês médio, né, que é o inglês da época do Chaucer, a pronúncia é diferente do inglês atual. E a palavra que ele usa é pilgrimagens, né, que geralmente se traduziria como peregrinações. A primeira versão que eu fiz desse início, né, eu traduzi como peregrinações. Mas aí eu resolvi pegar uma palavra que tivesse um toque mais brasileiro. Aí eu escolhi romaria, por causa das romarias, né, Nossa Senhora Aparecida, enfim, por aí vai, né? E então aí eu troquei o peregrinações por romaria, e aí meio que foi uma coisa que eu acabei fazendo em toda a tradução depois, que eu sempre introduzia algumas palavras, algumas ideias que fossem mais sul-americanas do que europeias, em alguns pontos, para fazer uma mistura, assim, né, para aproximar o texto do leitor. Bom, eu vou começar, Oi? Não, eu ia dizer que assim que a gente se conheceu, não, ou antes até, o nosso amigo comum, Leandro Zarmates, acho que foi ele que me falou, talvez primeiro, dizendo assim, não, tu tem que conhecer o Botelho, o cara traduziu o Chaucer tendo o Martim Ferro no ouvido, uma coisa assim, né? Ou foi tu que me disse isso? Não, eu acho que foi ele, porque eu acho que quem puxaria para o Martim Ferro teria sido o Leandro, deve ter sido. Sim, mas aí foi ele que nos apresentou. Sim. Foi ele que nos apresentou, foi bem nessa época. Eu estava terminando eu tinha acabado de publicar essa tradução quando a gente se encontrou em Paris, né? Eu já contei essa história uma vez lá no Ocidente, né? Eu e o Botelho estivemos em Paris na mesma época, né? Com decalagem, assim, com a distância, mas nos encontramos lá. Aí um dia eu encontrei, Paris é uma cidade mundial, que tem gente pra caralho, que não para de chegar gente de qualquer lugar do mundo. Eu encontrei por acaso o Botelho em Paris, tu acredita nisso, Fatiação? Eu saí verdade, na frente do Hotel de Ville, estava lá o Botelho esperando o Botelho. Eu digo, porra, Botelho, sabe como é que é Paris? Os caras falando 50 línguas ao mesmo tempo, assim, aí tu encontra o Botelho. Encontrar o cara no Bonfim aqui, né? Se fosse em Bagé, jamais encontraria, né? Eu acho que não. Eu acho que eu não estaria lá em Bagé mais. Bom, é para eu ler alguma coisa? Isso, Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou ler então um poema do meu novo livro, tá? E que o nome do livro é E Tu Serás um Ermo Novamente, está saindo pela editora Patuá. Como nós estamos num momento muito alegre na nossa vida, eu vou ler um poema alegre, tá? Vou ler um poema engraçado, tá? Para começar. Mas para entender a graça do poema, eu tenho que explicar um pouquinho antes a história. Assim, esse poema se chama O Frango de Diógenes. É sobre o filósofo grego Diógenes e uma história, uma anedota, né? Essa história não aconteceu, mas essa história ficou muito famosa na antiguidade, de um diálogo que ele teve com Platão. Eles não se davam. O Diógenes achava o Platão um babaca, enfim. E o Platão achava Diógenes um chinelão. Enfim, então teve um momento ali em que o Platão estava dando uma aula e ele disse, estavam perguntando para ele dar exemplos de ideias platônicas, né? Então que ele explicasse qual era a ideia platônica de homem, do ser humano. E ele falou que era um bípede sem plumas. Basicamente, o ser humano é um bípede sem plumas. E aí o Diógenes estava escutando, deu uma saidinha e voltou com um frango depenado. E falou, tá aqui teu homem. Então, esse meu poema é uma continuação da história, o que teria acontecido depois. E é o que se chama de soneto inglês, né? É um poema que tem dois quartetos e um dístico. Tá? É diferente do soneto que a gente está acostumado. É o tipo de soneto que o Shakespeare usava. Tá? Então eu vou ler agora O Frango de Diógenes, do meu livro E Tu Serás um Ermo Novamente. O homem é um bípede sem penas, disse Platão, untuoso e impertigado. Diógenes, barbudo de melenas imundas, trouxe um frango depenado e disse, olha teu homem, seu babaca.
foi-se ao tonel nas orlas da cidade, fez um fogo de chão junto à barraca e assou seu exemplar de humanidade. Eis o deleite do ideal platônico, grunhiu ao devorar o frango assado. Mas não disse o filósofo lacônico, antes de adormecer empanturrado. E um cão roeu, qual um mistério órfico, os restos do galeto antropomórfico. Então, vocês encontram esse livro, esse poema no meu próximo livro, que tem vários, tem uma seção de sátiras, todas escritas nesse formato de soneto inglês, né? Eu acabei de ler. Tu disse 2 quartetos, 3 quartetos, né? Isso. 3 quartetos e o dístico final, né? Que é diferente do soneto italiano que a gente está acostumado, que são os 2 quartetos e os 3 tercetos. Né? Mas o número de versos é o mesmo. Valeu. O Ricardo Silvestrin tem um poema brincando com isso, né? Com o soneto, aquela coisa de brincar com o esquema de futebol, né? Que soneto tradicional é 4-4-3-3, né? E aí, em inglês é o 4-4-4-2, que é com centroavante recuado, né? Aí fica... Isso, exatamente. O negócio do... Esse é o soneto que o Shakespeare usa, né? Que tem e não é o que o Camões usa. O Camões usa o outro, que é o 4-4-3-3. E o motivo pelo qual eu gosto mais desse é porque ele tem os 2 versos finais que rimam, e aí dá para fazer uma coisa meio epigramática, assim, né? Dá para dar um desfecho mais impactante, né? Do que aquele desfecho, porque aí o desfecho do outro soneto ele fica espalhado entre 6 versos, né? Enquanto que o desfecho desse tem que ser nos 2 últimos, assim, que é o que Shakespeare faz. Aliás, eu estou traduzindo os sonetos do Shakespeare, depois da próxima vez eu vou ler algumas das minhas traduções aqui. Beleza. Então vamos lá, Diego. Tá, eu vou ler aqui 2 poemas de um poeta do romantismo alemão. Agora vou preparar minha garganta para falar esse nome aqui, o Fischer vai me ajudar. É o Heinrich Heine. Heine. Que tem... O professor vai gostar também desse livro aqui, dessa edição aqui, com esse trocadilho na capa aqui, ó. Azar, hein? Heine, que é a tradução do André Valias. Não é do Augusto de Campos, mas é como se fosse, né? Mas quem é o irreverente, hein? É o André Valias. Então, aqui, né, embora seja uma atmosfera romântica, esses aqui são, digamos assim, mais ou menos bem-humorados, ou, enfim, tem uma certa ironia, alguma coisa assim, uma capacidade de rir um pouco das coisas ruins, ou algo assim. O primeiro, são relativamente curtos. O primeiro é verdadeiramente. Tão logo brilha o sol da primavera, as flores desabrocham pela relva. E quando a lua espalha o véu de prata, um séquito de estrelas nada atrás. Quando 2 olhos lindos se iluminam, canções de amor os vates descortinam. Até aí tá tudo bem, né? Tá um cenário, né, tudo bonitinho. Contudo, estrelas, lua, sol e flor, 2 olhos lindos e canções de amor, por mais que nos comovam lá no fundo, não mudam uma vírgula no mundo. Então, é muito legal, mas essa porra não serve para coisa nenhuma, né? E esse aqui é um poema de amor, um término amoroso, né? Esse aqui era de 1821, esse é de 1830. Há cartinhas que me escreves, não me abala a alegria. Para dizer que o amor já era, escreveste em demasia. 12 folhas manuscritas com letrinha de notário. Quem deseja a despedida não se dá tanto trabalho. Esse é legal, né? Pô, a gente fica meio surpreso até que seja... É boa a tradução, hein? É boa, né? É muito boa. Vocês podem discordar do trocadilho da capa aqui, mas a tradução é muito boa. Muito mas boa, é legal. Eu gosto. Eu gosto, eu sou dessa escola. Tá, vou eu então. Eu vou ler um poema de uma coletânea que o Diego organizou, inclusive Diego e Camilo Rabi, isso? Legal. Uhum. Né, que é Porto Alegre em Quarentena,
Então, eu vou ler vários, mas eu vou começar com um poema que é do Chico, o nosso convidado, e depois vou ler um outro poeta que não está na coletânea, mas que vocês vão entender por quê, porque um poema chama o outro. Então, o do Chico Botelho é As Formigas de Pasárgada. Quando o grande rei caiu, as formigas de Pasárgada continuaram sua labuta. Sobe casca, desce casca, pela mataria escura, sobe muro, desce muro, pelos pátios, pelas ruas, sobe tronco, desce galho, seu trabalho nunca muda, pois toda folha no mundo tem um destino traçado, ser carregada nas costas, para um lado ou outro lado, pela aplicada formiga impermeável ao fado. Quando o grande rei jazia em sua tenda, agonizando, a fileira prosseguia, trabalhando, trabalhando, e o grande rei dizia: vasto universo, até quando esconderás teus desígnios do entendimento humano? E sobre sua pele fria, uma formiga corria, labutando, labutando. E nos campos, nas colinas, os corpos estraçalhados jaziam ao sol da Pérsia, dispersos, amontoados, e nos pastos fumegavam os rotos touros alados, e Persépolis ardia sob os céus avermelhados. E as formigas? As formigas iam no rumo traçado. Há tanta folha no mundo, tanto pedaço de galho, há tanto caminho oculto no tugúrio ou no palácio, tanta jornada marcada pelo morro e pelo mato. Ó, meus irmãos, eu vos digo, contemplai as nossas ruas, contemplai nossas cidades desabitadas e nuas, contemplai essas ruínas que são minhas, que são suas. De Pasárgada, as formigas não deixaram de lidar. Há outro império caindo, outro mundo a se rasgar, mas disso elas nada sabem, nada as pode desviar. Hoje mesmo as vi eternas, deixando o mundo passar. Com aquela folha ao lombo, a formiga ia descendo pelo tronco, qualquer tronco, sua trilha além do tempo. No tronco encostei o rosto, no tronco por um momento fui o grande rei Dario, na tenda desfalecendo, e pelo meu corpo frio, sob o esplêndido vazio, a mesma sombra correndo. Esse é o poema do Chico Botelho. E aí eu lembrei quando li... Não, porque essa coisa das formigas dá uma paz, entendeu? Tu vê que a formiga está ali, está seguindo. Eu tenho uma amiga que gosta de ficar ouvindo a Band FM de São Paulo. Aí ela me disse assim, me dá uma calma quando o cara diz assim, a Marginal Pinheiros está fluindo. Dá uma calma, entendeu? Aí tu olha ali, a formiga está ali, entendeu? Ela continua carregando a coisinha dela. Bom, o poema, obviamente, que eu lembrei, que o Fischer e o Diego devem estar carecas de saber, é o do Pedro Gonzaga. Aliás, como o Pedro produz, né? É uma loucura, ele lança É um livro atrás do outro. Um livro atrás do outro, é uma loucura. Eu ainda estou nesse aqui, né? Que eu acho que é o segundo ou terceiro, e o nome do poema é Formigas do Colorado, e diz assim: no interior do antigo sebo, Porto Alegre queda inútil lá fora, enquanto os dedos percorrem com desmesurada cautela as estantes empenadas, livros de fantasiosas ciências apelam da escuridão. Um compêndio de biologia, um tratado de química orgânica em espanhol, uma grossa lombada que diz em inglês, Formigas do Colorado. Ainda que o destino das coisas seja o esquecimento, assusta-me o fato de que um homem, perdido entre longínquas montanhas americanas, tenha dedicado sua vida às formigas do Colorado.
Que promessa de felicidade terrena ou eterna pode levar alguém a dedicar a força de seus membros, a usina de seu cérebro, o combustível limitado das gônadas às formigas do Colorado? Quase posso vê-lo, lustroso de autoridade, na sala decorada com esmero, madeiras escuras e envernizadas, o feltro verde sob o tampo, o digno gabinete do digno doutor em formigas do Colorado. Mas não tem seriedade, Mr. Gonzaga. Você se farta na galhofa. Onde está a sua obra, Mr. Gonzaga? Onde está o seu legado? A custo, penso nos 2 volumes de contos da juventude, no exíguo livro de versos à espera de publicação. Uma coisa, no entanto, me consola, e a você dedico esse semi-sorriso frouxo, senhor Formigas do Colorado. Estou aqui, vivo, meu sangue ferve. Posso ser fera esta noite, tenho uma mulher que me espera, meus gestos todos também hão de se perder, mas não agora. Suas malditas formigas jamais andarão sobre meu corpo, seguirão roendo folhas do Colorado, escavando galerias na terra vermelha do Colorado, obreiras incansáveis de uma rainha insensível, eternamente inscientes do que você e eu temos a dizer sobre elas. Ai, no fim ficou meio longo, mas, enfim, tá. Pedro Gonzaga e antes teve o Chico Botelho. Então tá, vai lá, professor. Vocês combinaram um complô a favor das formigas, então? Ai, as formigas me acalmam. É só que eu tenho te dizer, as formigas me fazem... Aí é boa, né? Tu ouvir o desespero dos outros e dizer... Não, desespero ou não, né? Tipo essa da Marginal Pinheiros. Marginal Pinheiros... Bom, Marginal... Pô, 23 de maio tá fluindo. Pô, que legal, cara. Vou ler 2 poemas aqui da Angélica Freitas. Semana passada eu li aqui um texto dela naquela antologia feita pela Heloísa Bartolani, em que ela contava essa mesma história, só que num texto corrido, né? E aqui é num poema. É ela falando da descoberta dela da Ana Cristina César, que ela chama aqui de Ana C. Aliás, esses dias apareceu uma matéria sobre a Christiane F., aquela, que é a origem dessa história de botar o sobrenome só com uma letra, né? Christiane F., prostituída e drogada. Depois o Caio Fernando Abreu começou a se assinar Caio F. também, né? E a Ana C. Virou uma onda, Virou uma onda. Então, diz o poema da Angélica Freitas neste livro aqui, Canções de Atormentar. Ana C. me salvou de ser técnica em eletrônica aos 16, quando entrou de vermelho em minha vida e me deixou aos seus pés. Não tive escolha, foi um baita clarão, soco na goela, seguido de cisco no olho. Quem é ela? O que é isto? Quem sou eu? Em 1989, a gente não tinha Google. As bibliotecas eram enxames pré-vestibulares. Saber de Ana C. e, em seguida, de seu suicídio fez de mim uma das mais jovens viúvas de Ana C. Eu me perguntava, mas por quê, por quê, por quê? Você foi se matar como se uma guria toda errada, míope, descabelada, no fim do fundo do país, fosse fazer qualquer diferença em sua vida ou anseio de continuidade. Mas foi assim que aconteceu em 89 e eu larguei os estudos de eletrônica porque até Ana C. eu não sabia que se podia escrever assim e eu queria escrever. Até hoje nós, viúvas jovens e nem tanto de Ana C., sóbrias ou já meio loucas, estamos procurando uma noite de amor nas linhas de seus poemas, rezando para que saia, enfim, a tal biografia que nos conte o que mais houve, para darmos visões novas ao nosso amor e novos cenários para o nosso tesão. Torcendo para saber que outras bocas ela beijava, porque afinal é sempre a nossa. E afinal são as nossas mãos que ela pega, até hoje, quando escrevemos um verso pelo amor. Bonita essa mistura assim, de homenagem e de saudade e, ao mesmo tempo, de paródia, né? Porque o estilo dela de escrita é muito... Esse estilo aqui é muito parecido, né? com o da Ana Cristina. Eu vou ler um poema dela aqui que é mais triste, um pouquinho de tristeza, afinal estamos muito alegres aqui, né? Então, Micro-ondas. Explicar o Brasil a um extraterrestre.
tua cara numa bandeira, conheceriam a líder e acabariam contigo, parte suja na conquista. Mas agora já foi, de outra maneira. Vista aérea da Amazônia, 20 e tantas hidrelétricas para os teus ovos fritos no micro-ondas. E acabariam contigo, parte certa da conquista. E se vieram mesmo para conhecer as cataratas, ou para aprender com a gente o que são matas, pratas, democratas, as naves cobrem o céu completamente. Todos os escritórios e todas as lojas de comidas rápidas decretam fim de expediente. Baratas e ratos fugiram antes. É Natal, Carnaval, Páscoa, Nossa Senhora de Aparecida e Juízo Final ao mesmo tempo. Amantes se comem pela última vez. Caixas eletrônicos vomitam a seco. O supermercado era um cemitério. Os shoppings, os engarrafamentos. Explicar o casamento igualitário a uma iguana. Explicar alianças políticas a um gato. Explicar mudanças climáticas a uma tartaruga no aquário. Já está, agora espera. Toma uma Activia, Activia. Mora na filosofia, imagina, num país tropical péssimo. Não rio mais. Trágico. Piores que gafanhotos, suas maravilhosas hidrelétricas serão vistas em chamas de cílios. O meu país era uma pamonha que um alienígena esfomeado pôs no micro-ondas. Queime-se. É um epitáfio possível. É violento. Esse poema é o poema da década, né? Poema da década. É demais. Mas não é para ficar triste, Botelho. Tá, não, tudo bem, a gente vai seguindo. Eu tenho mania de rir na desgraça. Eu dei uma risadinha no final, por eu ter escolhido uma pamonha. Eu achei muito bom. Eu achei muito bom escolher a pamonha como imagem. Sou eu agora? É tu. Não, sabe que essa história esse poema das formigas aí, que tu acabaste de ler, das formigas de Passárgada, eu escrevi acho que quase exatamente um ano, porque eu escrevi bem no início da pandemia e um pouco antes do meu aniversário, que é dia 30 de março. Então, eu devo ter escrito esse poema há 12 meses, mais ou menos. Foi entre hoje e o dia 30, assim, que eu escrevi, né? E eu estava na Redenção, eu moro na frente da Redenção, né? E eu tinha levado a minha filha na Redenção e eu sabia que dali a uma semana não ia poder levar mais, né? Ia fechar tudo. E aí ela tava brincando e eu tava assim, né, naquele estado que a gente tá há um ano, né? E aí eu encostei a cabeça no tronco e eu vi que as formiguinhas estavam andando ali, carregando as folhas. E eu pensei, suas desgraçadas, vocês vão seguir carregando essas folhas aí, não importa o que aconteça comigo, né? Então tá, leva tua folha, ô formiga. E aí eu cheguei em casa e escrevi esse poema aí. Eu não sei se eu tava me sentindo tranquilizado ou aniquilado pela formiga, mas das duas umas, saiu o poema. Enfim, esse poema também tá no livro agora, ele tá. Novamente. Ele tá. Eu tinha pensado em ler, inclusive, mas ficou bem melhor com a tua voz. Do que com a minha voz de taquara rachada. Eu vou ler agora aqui. Eu vou ler uma tradução minha. Eu estou traduzindo várias obras do Shakespeare, né? Estou traduzindo Tempestade, mas eu também estou traduzindo sonetos. Né? E a minha ideia, assim, ao traduzir Shakespeare é tentar tirar um pouco do pedestal, sabe? Porque tirar essa ideia de que é uma coisa muito difícil que só vais entender lendo as notas de rodapé, né? Tem a questão de que o inglês da época era diferente do inglês hoje, então grande parte da dificuldade vem do abismo temporal, assim. Então eu tento meio que transpor esse abismo e fazer assim uma tradução que, mesmo que não seja todas as imagens, todas as figuras de linguagem sejam imediatamente compreensíveis, porque algumas têm a ver com questões da época, né? Que a emoção do poema possa ser sentida, né? Possa ser experimentada sem recorrer à famigerada
nota de rodapé, que eu gosto muito da nota de rodapé, mas eu gosto de me divertir na nota de rodapé, eu não gosto de ter que explicar o que o leitor deveria estar sentindo naquele momento. Então eu vou ler a minha tradução do poema do soneto número 15, do Shakespeare, que é um soneto que fala sobre o tempo, a passagem do tempo, o fim da juventude, enfim, e o que nós podemos fazer a respeito disso. Tá? Nas coisas deste mundo, às vezes paro e penso. Breve a sua perfeição, ninguém pode retê-las. E há apenas ilusão em nosso palco imenso sobre os sussurros e os segredos das estrelas. E então eu noto, iguais às plantas, nós crescemos. E o mesmo céu aplaude e vaia a nossa história. Mas logo em viço, em seiva, em vida esmorecemos. E tudo se desgasta e some da memória. Se estudo esse padrão instável, caprichoso, tua juventude ante meus olhos se enriquece. Enquanto o tempo e a ruína em duelo lastimoso querem findar teu dia e a noite escura desce. E em guerra contra o tempo, o meu amor descanto. O que ele te roubar, eu, sem tardar, replanto. Muito legal. Também viram o dístico final, né, que é o que eu gosto do soneto do Shakespeare. Eu gosto dessa rima dupla que tem no fim ali e que é quando ele dá a facada, né? Diz o disco de novo aí, faz favor, os dois últimos. Bien sûr. E em guerra contra o tempo, o meu amor descanto. O que ele te roubar, eu sem tardar replanto. Ele fala da arte, né? No fim das contas, ele vem falando o que é muito bom nesse soneto, e é o que faz com que a gente admire ainda mais essa questão do dístico final, é que ele vem fazendo um poema meio depressivo sobre a passagem do tempo, que se perde, a juventude se perde, como as plantas nós nascemos e morrendo, mas aí nos dois versos finais tu te dá conta que, na verdade, o poema é sobre o poder da arte, não é sobre o poder do tempo, né? É o poder da arte de replantar o que o tempo roubou, né? Um belo soneto. E eu gosto muito desse esquema aí que vem com os quartetos e termina com o dístico. Legal. Diego, vamos lá. O dístico é o momento da lacração, assim, né? O momento do lacre, né? Basicamente isso. Eu nem tinha previsto ler isso, mas vocês ficaram falando tão bem de formigas que eu vou ser obrigado a criar uma polêmica aqui. Vai falar mal das formigas? Para falar mal das formigas. Não, eu imediatamente lembrei de um parzinho de poemas aqui, um derivado do outro. O primeiro, evidentemente, é uma fábula lá do La Fontaine, né, lá no século XVII, na França, da cigarra e da formiga, né? E essa formiga aqui, vocês que gostam de formiga, fiquem com ela, então. Diz o La Fontaine, numa tradução do Bocage, aquele poeta português da virada do século XVIII para o século XIX. A cigarra e a formiga. Tendo a cigarra em cantigas, folgado todo verão, achou-se em penúria extrema na tormentosa estação. Não lhe restando migalha que trincasse, a tagarela foi valer-se da formiga, que morava perto dela. Amiga, diz a cigarra, prometo a fé de animal pagar-vos antes de agosto os juros e o principal. A formiga nunca empresta, nunca dá. Por isso junta. No verão, em que lhe davas? A pedinte, ela pergunta. Responde a outra. Eu cantava, noite e dia, a toda hora. Oh, bravo! Torna a formiga. Cantavas? Pois dança agora. Vocês que gostam de formiga, fiquem aí com essa... Isso não é uma formiga, isso é uma vaca. Mas é que depende. A formiga comparada com quem era o Assurbanipal? Era o grande rei Dario. A formiga comparada com o Dario e a formiga comparada com a cigarra, entendeu? São duas dimensões diferentes. Mas agora não é a mesma formiga. Tem uma outra passagem aqui agora, então, e aí tem um poema, então, agora já dos anos 50, do século XX, de um português chamado Miguel Torga, que vai retomar essa fábula, vai inverter essa fábula, né? Ele chamou de Fábula da Fábula. Era uma vez,
uma fábula famosa, alimentícia e moralizadora, que em verso e prosa toda a gente inteligente, prudente e sabedora repetia aos filhos, aos netos e aos bisnetos. À base de uns insetos, de que não vale a pena fixar o nome, a fábula garantia que quem cantava morria de fome. E realmente, simplesmente, enquanto a fábula contava, um demônio secreto segredava ao ouvido secreto de cada criatura que quem não cantava morria de fartura. Esse é o Miguel Torga, então podemos cantar também e não ficar só formigando aí. Tá certo. Tá, eu vou ler mais 2 poemas desse livro, dessa coletânea, que, aliás, está disponível, né? É só procurar a coletânea Porto Alegre em Quarentena, e dá para baixar de graça, tá, Pô, né? esse até agora é o momento de maior sucesso do livro, Kátia. Obrigado pela leitura. Não, assim, ó, o livro tem todo um projeto gráfico, né? Eu, como sou velha, já não enxergo direito, eu prefiro sempre um fundo branco com uma letrinha preta, né? Mas é bem bonito ali. Claro, se ele fosse impresso, né, eu acho que funcionaria melhor. Mas muito legal, eu gostei de muitos poemas. Eu vou ler mais 2. Vou começar com um que é do Guto Leite, que é nosso amigo aqui também, já esteve participando do Sarau várias vezes, inclusive na versão online, e esse é um poema que traz uma esperança. Né? O título é Poema a Corsalete. Porto Alegre só tem um clima bom, abril. É quando o frio vem, quando o frio vem sobre um ardor arredio. Ninguém tosta ao sol encharcado de Brasil, nem treme em caracol ventos de beira-rio. Porto Alegre só tem um clima bom, abril. Tô para dizer trilocal, melhor lugar não se viu. No mais ruim, sem igual, de fuder gente e bugio. Aqui no almoço é comum meio paracetamol. É que o cara é mineiro, entendeu? O cara tem todo... tem que explicar, porque como assim? Do que ele está falando? Vou voltar ali só um pouquinho. Estou para dizer trilocal, melhor lugar não se viu. No mais ruim, sem igual, de fuder gente e bugio. Aqui no almoço é comum meio paracetamol. A fuder é mesmo abril. O mês bom, o maioral. Vivemos no calendário a esperar o final do longo março abafado, xepa de carnaval, para morar bem, afinal, por 30 dias a fio. Morar no céu, tu sentiu, é Porto Alegre em abril. Em tempos de pandemia, dias de coronavírus, quem vai nos trazer de volta a Porto Alegre de abril? A notícia boa é que abril está chegando, né, gente? Quer dizer, ainda temos com o que sonhar, né? Pelo menos na lógica do Guto Leite. Então, a grande momento da cidade é abril. E agora eu vou ler o poema do Diego Grando, que é maravilhoso, que é o Disperato Incantabile, Afflito ma non troppo. Lorem ipsum fecha a porta. Tem miojo no jantar, nós tradamos, vós travais. Eles trovam por Wi-Fi, quem tem boca fica em casa, não tem cão, caça com live. Pandeguices, isquemias, esqueminhas confirmados, Rivotril no Dry Martini, Gardenal com Aperol. Hoje a rave clandestina é num galpão em Ivoti. Lorem Ipsum segue o baile, vai a merda e volta atrás. Como lidar em tempos de seno B, cosseno A, cloroquina, mon amour, no dos outros é refresco. Quem furar o isolamento não vai preso no quartel. Vem roçar essa mãozinha marinada em álcool gel. Vem roçar na minha tela, ou eu faço um escarcel. Lorem Ipsum vai no super estocar papel higiênico. Tem entrega
Tem entrega que é do bem, tem delivery do mal. Tomar sol na basculante já virou lugar comum. Tomar água do chuveiro não é novo nem normal. Dormir cedo, acordar tarde, dormir tarde, acordar cedo, Google Meet, zoom, 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 não passou um avião, Lorem Ipsum, coisa e tal. Esse é o poema do Diego Grando, que está, né, ele, um dos organizadores dessa coletânea. Então, Porto Alegre em quarentena não é sobre a quarentena, mas é sobre a quarentena, não é isso? É isso aí. Pô, maravilha. Pô, fiquei não tô te feliz com a leitura. Mas então é isso. Esse compasso ternário aí dá um chamamé, isso aí, gente. Pois é. Assim, eu confesso que eu preciso confessar. Uma vez eu li esse poema num evento que eu participei, estava lendo os poemas meus, e eu falei que é o mais próximo que eu fiz de um funk pancadão, né? Mas pode ser, chamamé eu entendo menos, mas é aquela parte lá do álcool gel ali, eu acho bem pancadão. Assim. Mas ele tem um ritmo ternário, grande parte das vezes. Isso aí, pode ser valsa, rancheiro ou chamamé, pode escolher um dos três. O funk de pelúcia, né? Pois é, não, tem que me inteirar mais sobre o gênero. Eu vou ler um cara aqui que eu gosto de ler ele, assim, não é um poeta grande, mas é um grande poeta menor. José Paulo Paes, tradutor e tal, uma figura ele, um cara muito interessante. Grande tradutor, né? E um ensaísta também bacana, ele tem uns ensaios muito agudos, assim, era um cara que não tinha compromisso acadêmico nenhum, né? Eu acho que ele era tipo, sei lá, químico de formação, uma coisa dessas, né? E, enfim. E ele tem uns poemas em prosa que eu gosto muito, tem um chamado Loucos, é uma sequência de textos, assim, que são meio... tem pelo menos um tom memorialístico, eu gosto muito. Diz assim, Loucos. Isso aqui é um poema dos anos, sei lá, 80, coisa assim, né? Ele já morreu em 98. Ninguém com um grão de juízo ignora estarem os loucos muito mais perto do mundo das crianças que do mundo dos adultos. Eu, pelo menos, não esqueci os loucos da minha infância. Havia o elétrico, um homenzinho atarracado de cabeça pontuda que dormia à noite no vão das portas, mas de dia rondava sem descanso as ruas da cidade. O Zé Paulo Paes é paulistano, né? Ele é da capital. Não, ele é do interior, mas morava em São Paulo, é de Taquaritinga. Quando topava com um poste de iluminação, punha-se a dar voltas em torno dele. Ao fim de certo número de voltas, rompia o círculo e seguia seu caminho em linha reta até o poste seguinte. Nós, crianças, não tínhamos dúvida de que se devia aos círculos mágicos do elétrico a circunstância de jamais faltar luz em Taquaritinga e de seus postes, por altos que fossem, nunca terem desabado. Havia também o João Bobo, um caboclo espigado, barbicha rala a lhe apontar no queixo, olhos lacrimejantes e riso sem causa, na boca desdentada, sempre a escorrer de baba. Adorava crianças de colo. Quando lhe punham uma nos braços, seus olhos se acendiam, seu riso de idiota ganhava a mesma expressão de maternidade, de materna beatitude, que eu me acostumara a ver, assustado com a semelhança, no rosto da Virgem do altar-mor da igreja. E havia finalmente o Félix, um preto de meia-idade, sempre a resmungar consigo num incompreensível monólogo. A molecada o perseguia ao refrão de Félix morreu na guerra, Félix morreu na guerra. Ele respondia com os palavrões mais cabeludos, porque o refrão lhe lembrava que, numa das revoluções, a mãe o escondera no mato com medo do recrutamento, a ele que abominava todas as formas de violência. Quando Félix rachava a lenha cantando no quintal da nossa casa, e em briga de meninos um mais taludo batia no menor, ele se punha a berrar desesperadamente, acuda, acuda, até um adulto aparecer para salvar a vítima. Como se vê, os loucos de nossa infância eram loucos úteis. Deles aprendemos coisas que os professores do grupo e do ginásio não nos poderiam ensinar, mesmo porque, desconfio, nada sabiam delas. É aquela coisa, assim, sabe, aquela época inocente, né, de uma infância perdida. Eu não sei se vocês têm, eu tenho uns loucos também da minha infância, os loucos do bairro, assim, né? Tinha um pipoqueiro na frente do meu colégio, do Colégio São João, que era meio maluco, assim, também. Enfim,
Fiquei meio nostálgico aqui, Katia Suma. Sabe como é que é? Tá vendo, professor? Na minha rua tinha, assim, os caras de rua, assim, eles eram conhecidos, né? Eles passavam nas casas e o mais incrível, as pessoas abriam a porta e davam pedindo o prato de comida, entendeu? Essa coisa não existe, né? Eu quero... Desculpa. Não, vai lá, por favor. Eu só quero aproveitar o ensejo para homenagear um louco da minha infância, que era um louco muito querido. O cara, ele era famoso em Bagé, assim, desde a minha infância. O nome dele era Alaor. E ele ficava o dia todo era na frente do meu colégio, que é do lado da igreja Nossa Senhora Auxiliadora, na frente da Praça Esporte, em Bagé. E ele passava o dia todo lá, ajudando as pessoas a estacionar os carros. Ele não queria gorjeta, entendeu? Ele só ficava ali dizendo, não, vem, para. E ajudava muito bem, assim, era muito bom estacionar o carro com a Laura ali, ele ajudava e não queria dinheiro. Tu oferecia uma gorjeta para ele, não. Tô aqui para ajudar só. E ele morreu não faz muito tempo, ele fazia quer dizer, faz uns 8 anos, para minha filha é muito tempo, para mim já não é mais agora. Mas assim, quando ele morreu, foi uma comoção em Bagé, assim, tipo, um monte de gente ficou triste, já tinha redes sociais, então foi um evento, assim, nas redes sociais, a morte do Alaor, e até hoje ele é muito lembrado, assim, pelo altruísmo, né? O altruísmo do louco, né? Então também tem esse louco que na verdade parece que veio para fazer o bem, assim, e aí ficou louco. Louco do bem. Não, então, minha homenagem ao Alaor, onde quer que esteja aí, Alaor. Valeu. Eu ia contar um louco de infância também, que ainda povoa o meu imaginário, que é numa casa quando eu morei aqui, quando minha família veio para Porto Alegre, eu era bem criança, e aí tinha na frente da casa tinha uma praça, e tinha um louco que ele tinha um volante de carro, e ele caminhava pela rua. E aí, a minha família... Só que foi tempos depois que eu descobri que era a minha família que tinha apelidado, era só um apelido doméstico, né? E ele tinha um apelido que eu até hoje acho maravilhoso, que era o Motorista Sem Limite. Eu achava uma coisa fantástica, assim, só que eu pensava que fosse um nome a sério, assim, tipo, todo mundo conhecesse o cara como Motorista Sem Limite. Sabe de onde é que vem a expressão Motorista Sem Limite, não? Não. Eu vou te oferecer agora o material, tu leva para terapia, isso que eu vou te dizer agora, tá? Leva para terapia. Putz. Era o nome de um filme do Teixeirinho. Motorista Sem Limite. Eu sabia que era um filme, eu achei que era um filme, uma tradução de filme americano. Eu também achei que fosse, Mas eu me lembro assim que era uma coisa, eu tinha acho que 5, 6 anos, aí eu pensava, Motorista Sem Limite, que coisa fantástica, né? O cara, como ele não tem o carro, né? Ele vai para qualquer lugar, né? Era uma coisa incrível. Enfim, fica a homenagem também a todos os loucos da infância. Tá, Chico, é tua vez de ler. Quanto tempo nós temos ainda? Ai, não sei, leia aí o que tu tá com vontade de ler, que vai dar certo. Tá, eu acho que talvez seja a última, a tua última, acho que vai ser, né? Bom, então, assim, eu tava pensando nesse negócio da formiga, né, e tu vem como a formiga, ela... Não, esse não é sobre formiga, tá? Mas, assim, como a formiga é polissêmica, né, a formiga, ela significava, num conto, ela significava a constância, uma virtude. Lá depois, no poema do Torga, ela vira o filistinismo. Formiga filistina odeia as artes, né? Vai lá, te empanturra, desgraçado. Para mim, a formiga significou outra coisa totalmente diferente. Ela significou a impessoalidade do destino, ou talvez o fato de que os nossos problemas, comparados com o girar cósmico, não sejam assim tão grandes. Enfim, a formiga fica se transformando, né? E outras coisas, outros elementos da literatura, curiosamente, eles se repetem. Por exemplo, o Abril, que a gente falou, né? O Fischer começou falando do Abril, porque no Contos da Cantuária ele começa em abril, né? E abril era considerado um mês bom, porque em março havia seca, e aí em abril chovia, e aí o reverdecia, como diz na primeira estrofe, e é por isso que eles faziam as peregrinações, e começavam as peregrinações em abril, terminava depois de abril, né? E, bom, então eu resolvi ler aqui um poema que é o do... Já
Já na opinião do Eliot, abril é o mais cruel dos meses. Exato. Então, vê como muda, né? As coisas, elas tem alguma coisa nelas, tem alguma coisa na formiga que faz ela poder ter esses significados todos, mas vai mudando, né? Em abril também. Tem alguma coisa que faz ele ser cruel e ser o melhor mesmo. Enfim. Eu vou ler um poema aqui que não é sobre formiga, não é sobre abril, mas ele é um poema em que tem um verso. Esse é o primeiro poema do meu livro, tá? Ele tem um verso que se repete. Tá? E aí ele vai mudando de sentido, né? Então, no início, a ideia é que ele tenha um sentido totalmente desesperador, e aí no final, na verdade, se dá conta que, na verdade, não, ele tem um sentido esperançoso, né? Esse poema eu escrevi quando eu percebi que podia acontecer qualquer coisa comigo, né? Eu podia morrer agora, mas uma coisa eu deixei para trás de muito importante, assim, uma coisa eu fiz na vida, né? Que é o seguinte: a minha filha me ama. Então, o sentido de que o amor da minha filha é realmente uma obra que eu deixei, né? E vale e me justifica agora nesse momento, né? Então, vocês vão ver como tem esse verso que vai mudando. Se eu me engasgar, vocês me perdoem, tá? Os deuses dão a sombra e a luz. A sombra brilha. E o coração da luz esconde um claro escuro. O mal vive no bem. Não há remédio, filha. Tu chorarás por mim nas noites do futuro. O que nos cabe aqui é a triste maravilha. Nada é somente suave ou acre ou doce ou bruto. Tudo fere, e eu também vou te ferir. Ó filha, tu chorarás por mim nas noites do futuro. Mas é nossa missão cair nessa armadilha. E o que passou persiste em seu estado puro. Não vou morrer quando eu morrer, pois, minha filha, tu chorarás por mim nas noites do futuro. Consegui. Muito lindo. Muito Engoliu em seco, mas conseguiu. Não, os caras bagiense é outra coisa, né? Muito legal. Muito lindo. Tá, Diego, vai. Tá, eu vou ler aqui ano passado, em virtude da comemoração do centenário de nascimento do João Cabral de Melo Neto, foi lançada essa edição aqui da Poesia Completa do João Cabral. Esse tempo eu li algum poema daqui também. Mas eu vou ler dois aqui que são curtos. Um lembrando um pouco, na verdade, faz acho que 1 ou 2 saraus que o professor Fischer lembrou daquela anedota que se conta do Cabral, e que tá registrada, inclusive, né, o Cabral com o Vinícius lá cantando uma canção que falava do coração, e aí se ouve no fundo o Cabral dizendo, porra, não tem uma outra víscera para cantar, né? E aqui é uma história um pouco parecida, é o João Cabral falando da Clarice Lispector, então tem essa cara de anedota, tanto que o título do poema que está lá no Agrestes, que é um livro já dele bem velhinho, assim, de 86, acho que saiu, o título do poema é Contam de Clarice Lispector. E aí ele vai contar essa história, então. Um dia, Clarice Lispector intercambiava com amigos 10.000 anedotas de morte e do que tem de sério e circo. Isso é como o Chico falou, né? Que mesmo na coisa triste ele acha graça, né? A morte, então as anedotas de morte e do que tem de sério e circo. Nisso, chegam outros amigos vindos do último futebol, comentando o jogo, recontando, refazendo de gol a gol. Quando o futebol esmorece, abre a boca um silêncio enorme e ouve-se a voz de Clarice. Vamos voltar a falar da morte? Esse é o primeiro. Se for verdade, se não é verdade, pelo menos é bem trovado, né? E aí era o astral dessa mulher, de devia ser o astral dela. Que loucura. Sempre nublado, assim, por E aí esse aqui é nublado também, mas é um nublado super interessante. Esse é um dos que apareceram aqui nos inéditos. O livro foi organizado pelo Sequim, né, Antônio Carlos Sequim. E aí entre as coisas do acervo ali do João Cabral tinha alguns poemas inéditos. E esse é o poema cujo título é A Ressaca. Eu nunca tinha visto uma descrição tão potente e cabralina da ressaca. Ressaca, sabe? Não é ressaca do mar, é ressaca de tomar trago mesmo, né? Ele diz o seguinte, então. A ressaca.
bebeu fundo, como quem cava num chão de mina para obter a chave maior do suicídio que todo homem sabe que quer. Exemplo, o revólver familiar que todos sabem na gaveta, pronto contra a rua e lá fora, mas é mesmo contra as secretas. Sem perigo maior, provou o gosto da morte e a nhaca. Voltou sem chave, com o amargo de sonhar sem sono, a ressaca. Se pergunta, a excursão não vale? Não terei pressabido o gosto da água que não sabe a água? Ou se a água a podre de algum poço? Esse é o João Cabral falando da ressaca. Eu acho incrível aquela história do provar o gosto da morte e a nhaca, né? Assim, uma palavra tão pouco João Cabral, assim, nós ao mesmo tempo totalmente ele. Enfim, esse é o João Cabral de Melo Neto. Tá, quando eu estava pensando no que eu ia ler hoje, assim, porque eu não sou uma pessoa que pensa assim, eu preciso ler poesia, vou ler poesia. Eu não sou uma pessoa que tenha, assim, esse impulso, né? Eu leio outras coisas muito mais do que poesia. E aí eu, por conta do tema, fui e voltei a ler um cara que eu adoro, que é o Gonçalo Tavares. E aí eu mergulhei assim, foi tão bom, eu passei assim um momento de extrema, assim, praticamente vendo formigas, né? Uma coisa bem de boa, assim, muito bom. Então recomendo muito. Eu tinha separado um que era um pouco longo, né? Aí agora eu queria pegar um troço mais curto, mas eu vou ler o longo, se vocês pode ser. Claro, por favor. Então assim, esse livro aqui é o Sr. Eliot e as conferências. Então, ele cria um personagem que vai fazer conferências e explicar um verso de um poeta famoso. Então, essa conferência que eu vou ler, em trechos, que eu não vou ler inteira, ele vai explicar um verso da Cecília Meirelles, que é o seguinte: vem ver o dia crescer entre o chão e o céu. Tá? Não, eu me lembrei agora que eu vi, já é comprido e eu ainda vou ficar falando, né? Então, mas que eu vi uma palestra sobre o uso da preposição, é mais ou menos isso, em Drummond, por exemplo, tu fica ali, o cara vai dissecando, né? Tá, vem ver o dia crescer entre o chão e o céu. E aí começa assim a conferência. Trata-se, em primeiro lugar, poderemos pensar, de uma mentira. O dia não cresce, porém as coisas não são assim tão simples. Antes de mais nada, note-se neste verso que o crescer... o gato está bem em cima de mim aqui. Peraí. Antes de mais nada, note-se neste verso que o crescer de um dia não é em direção a um lugar alto qualquer. O dia poderia crescer em direção ao topo de um edifício, mas não. Ele cresce em direção ao céu. Reparem ainda que o dia, no verso de Cecília Meirelles, vem do chão. O chão visto assim como o outro lado do céu. Uma dúvida se instala de imediato sobre este verso. De que chão se trata? Porque o dia, imaginemos, crescer desde o chão de uma montanha de 3.000 metros de altura até ao céu, será evidente que quem vem ver tem menos para ver, pois o percurso é menor. Se tratasse aqui de algo comercial, seria perfeitamente legítimo que alguém que vem ver o dia crescer entre o chão de uma montanha de 3.000 metros e o céu pague menos. Se o dia não tivesse uma duração igual em qualquer ponto, seríamos tentados a dizer: os homens nas montanhas veem menos quantidade de crescimento das coisas, veem menos tempo as coisas crescendo. Mas não é bem assim. Eu vou pular. Há ainda a questão de quem vem ver. Na situação exposta no verso de Cecília, há claramente alguém que é chamado para ver o dia crescer entre o chão e o céu.
Falemos, pois, de questões práticas. Se tratasse de convidar um cego, provavelmente o verso de Cecília Meirelles não seria "vem ver o dia crescer entre o chão e o céu", mas sim "vem ouvir o dia crescer entre o chão e o céu". Será mais difícil ouvir o dia crescer? O que respondo é: não sei. Porque claramente o dia também cresce no que concerne ao som. Primeiro, o galo, se estiverem no campo. Depois, os pássaros, que parecem perceber o sol como se recebe alguém que não se vê há 100 anos. Depois, o barulho das pessoas que começam o dia. Os que se levantam, o pequeno movimento na estrada, o movimento aumentando, os automóveis, a hora do almoço, depois o fim do trabalho, os pássaros despedindo-se do sol, mais tarde som quase nenhum, e depois o sono e dormir. E aqui terminam todos os sons do exterior. Poderemos dizer que a cidade é tão monótona que tem horários para cada som. Numa cidade divertida, um cego nunca saberia as horas exatas. Mas porque a cidade não é divertida, ele sabe. Voltemos ao verso e retomemos a análise inicial. No caso desse verso, existe claramente alguém que tem dinheiro, vem, pode mover-se, vem, e não é cego, vem ver. Sobre o fato de o homem em questão ter dinheiro, expliquemo-nos um pouco. De fato, é a mesma pequena palavra que prova que quem está ali ao lado do dia se move, que prova também que quem está ali ao lado do dia não é pobre. É a palavra vem. Ninguém diz a palavra vem a um pobre. É evidente, portanto, que se este verso fosse dirigido a um pobre, não seria "vem ver o dia crescer entre o chão e o céu", mas sim "vai ver o dia crescer entre o chão e o céu", ou até algo do tipo "vai ver o dia crescer entre o chão e o céu lá do outro lado da cidade, que é mais bonito". Ainda um outro ponto de vista e último sobre esse verso. Eu acho incrível isso. É que são poucos os que se deslocam para fazer algo inútil. E ver algo crescer é absolutamente inútil. As pessoas, como se sabe, quando muito, deslocam-se para ver algo nascer ou morrer. Outro tipo frequente de migrações efêmeras da população está relacionado com o desejo de ir ver uma luta, ou então um jogo. Quando alguém pede a outro para vir, vem, deve, pois, ter consciência de que essa pessoa só irá deslocar-se para assistir a algo que provoque emoção, incerteza ou vigor competitivo. Ora, crescer não apresenta qualquer caráter lúdico ou competitivo. Nada se cresce contra ninguém, e o próprio ar, e o nada não parece... Não, nada se cresce contra ninguém, e o próprio ar e o nada não parecem resistir a essa vontade de crescimento das coisas. Se a ciência descobrisse moléculas invisíveis que, em pleno ar, fizessem força para que uma árvore ou uma criança não crescessem, de certo que o fenômeno de crescimento das coisas atrairia mais olhos. Mas assim não há inimigo. Bom, enfim, eu acho isso incrível, ele segue na sua análise interminável, eu li só uns pedaços, mas, enfim, eu acho incrível esse negócio de que ninguém se move para ver alguma coisa crescer. Outro vai ver nascer ou morrer, mas crescer é banal. Ah. Me lembro do Saramago comentando a obra do como é que é? Esqueci o nome. Gonçalo Tavares. Gonçalo Tavares. Lembra? Não. Do Saramago. Diz assim, é um escândalo. Esse cara tem 30 anos de idade, escreve, parece que já entendeu tudo no mundo, ele escreve sem parar, não sei o quê. Ele escreve sem parar, né? Impressionante, né? Ele tem essa
uma capacidade de virar ponto de vista, assim, olhar de novo, é muito bonito. Né? Eu acho incrível ele. Mas é divertido, como tu disse, né? Divertido. É divertido, claro, porque ele vai criando umas argumentações e vai pirando. E, enfim, são várias palestras e é um belo livro, super divertido. Bueno. Eu tenho um poema para encerrar aqui, pode ser? Tá, ótimo. Nós já lemos esse poema uma vez aqui do Ricardo Aleixo, essa antologia maravilhosa dele aqui, Pesado demais para a Ventania. É como se fosse uma tentativa nossa agora de despedida. O poema se chama Queridos Dias Difíceis. Queridos dias difíceis. Acho que já deu. Embora eu considere prematuro um definitivo adeus. Querendo, voltem. Minha casa é de vocês. Agora pensem bem se será mesmo saudável nos testarmos em novos convívios tão longos. Também não sou fácil, como foi dessa vez. Menos mal se vierem em grupos, tantos em tais e tais períodos do mês. Topam correr o risco? Vão resistir até o fim? Podem vir, eu insisto, mas contem primeiro até 3. Bonitinho, muito né? Bom. Queridos dias difíceis. Queridos, dá um tempo. Deu, né? Deu, meus queridos, vamos dar um tempinho. O Chico Botelho, quando é que é o lançamento do teu livro? Como é o nome mesmo? Editora Patuá? É Editora Patuá, o nome é E Tu Serás um Ermo Novamente. Não está marcado ainda o lançamento, mas é para logo. Tu serás um ermo. Tu serás um ermo. Tu serás um ermo novamente. Isso vem de um verso do Shakespeare, do Henrique IV. Né? Ou Thou Shalt Be a Wilderness Again, é no original do Shakespeare, né? Wilderness, olha só. Ermo. Ali ermo. Sombrio, ali no curvo. Ermo sombrio. Ermo é o nome da cidade, né? É Ermo, curvo e sombrio, né? Isso. Então, era isso, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Então, assim, eu queria agradecer ao Chico pela participação, queria mais uma vez agradecer aos ouvintes e telespectadores que têm contribuído aqui para a manutenção do nosso projeto. Então, vou deixar aqui de novo o Pix, né, que é katia@radioelétrica.com, e uma conta do Banco do Brasil que vai aparecer aqui em animação, vai ser uma loucura. E é isso, né? A gente vai ter uma super canja hoje, o nosso querido Frank Jorge, que já foi do time do Sarau durante 7 longos anos, professor, tu lembra disso? Nós éramos jovens. Jovens, isso. A gente pega aquelas fotos, né, Katia? A gente tinha a idade do Botelho e do Diego, eram umas crianças ainda. Isso aí. Então, eu trabalhei com o Frank Jorge. Tu trabalhou? Lá na TVE, eu fui estagiário lá. Eu te conheci lá, tu não deve lembrar, mas eu te conheci lá. E eu? Sim. É que eu já tô gagá, né? E o Frank Jorge, na época, ele trabalhava no radar, na época, e eu era o cara que pesquisava nos arquivos lá, porque não tinha internet direito, então tinha um arquivão de jornal, né? Então eu pesquisava lá, eu lia os jornais e tal sobre o tema do programa no dia e mandava para ele lá uma pastinha assim. Que legal. Eu era a internet do Frank Jorge no radar da galera. Eu era o Google do Frank Jorge. Era o Google. Que momento. Então, o Frank está lançando um disco agora que tem o título maravilhoso que é Nunca Fomos Tão Lindos. E as músicas são composições dele, e o Cassim, que é aquele produtor das estrelas de Hollywood, é o cara que fez a produção do disco, né? Então, o Frank vai cantar 2 aqui para a gente desse novo disco, e eu queria, então, agradecer a vocês todos que ficam ligados aqui no Sarau. Valeu, Chico, valeu, prof, valeu, Diego, Frank Jorge. Olá, salve, Katia Suman, Luiz Augusto Fischer, Diego Grando, galera que acompanha o Sarau Elétrico. Então, muito obrigado pelo convite para eu fazer essa canja, e eu tô lançando, saiu recentemente o álbum Nunca Fomos Tão Lindos, composições minhas, com a produção
e contribuições muito interessantes, crocantes, do grande amigo e compositor Cassim. E esse projeto foi contemplado no Natura Musical 2019. Ali por fevereiro de 2020 eu fiz o registro de um material demo, material de demonstração, e com baixo, violão, guitarra, teclado. Enviei para o Cassim, ele começou a erguer aos poucos programação de bateria, de contrabaixo. E quando a gente ia começar uma circulação, ele vindo a Porto Alegre ou eu indo ao Rio de Janeiro, teve a pandemia. Daí a gente iniciou as gravações do disco, abril, maio, eu em Porto Alegre, ele no Rio de Janeiro, ele me dirigindo por um software de webconferência, pelo Zoom. E foi desafiador fazer à distância, mas foi uma alternativa, uma possibilidade, uma experiência bem bacana, assim. Então, cada resultado, cada música que ele trazia, que ele erguia, uma batida maluca, diferente, eu recebia muito feliz. E foi isso. Em meio à gravação também teve a organização de um videoclipe, captação de imagens para um mini doc, um documentário que também saiu junto com o álbum. E saiu agora, então. O álbum saiu agora, nesse início de março, e a gente está muito contente com o resultado, com a receptividade. Eu vou tocar a música que abre o disco, que se chama Furto de Energia. Tantas coisas tenho que fazer, no dia, na semana, no mês, e não esquecer de vocês. Mas ninguém me deseja assim tão bem, só você. Mas ninguém me deseja assim tão bem. Tantas coisas tenho que mudar no meu modo de pensar, no meu modo de postar qualquer coisa todo dia, pensando que é arte ou trabalho. Furto de energia é coisa séria, e é invisível o que é matéria. Vamos fugir, o Gil já falou, onde é que está meu rock and roll? Vamos pegar o primeiro avião, gastar a sola no salão. Será que é preciso ser literal pra dizer o que eu acho legal? O que eu acho legal, vou dizer o que eu acho legal. Furto de energia é coisa séria, que é invisível, que é matéria. Então vamos fugir, o Gil já falou, onde é que está meu rock and roll? Vamos pegar o primeiro avião, gastar a sola no salão. Será que é preciso ser literal pra dizer o que eu acho legal? O que eu acho legal, vou dizer o que eu acho legal. Sarau elétrico, bom, bom, bom. Posso dizer que sou feliz, mas juro que estou tentando.
Não posso negar, mas ainda estou devendo um tanto quanto uma importância sem importância. Não posso dizer que sou feliz, mas juro que estou tentando. Não posso negar, mas ainda estou devendo um tanto quanto uma importância sem importância. Ainda estou tentando conquistar você, que nem me dá bola e nem quer nem saber. Ainda estou tentando fazer acordo, limpar meu nome, tô negativado. Tô negativado. Tô negativado. Então, vou fazer mais um. O cara gravando daí, ficou entrando outras mensagens, outras coisas. Então eu toquei lá no a primeira participação, o Furto de Energia, que abre o disco. Depois a música Tô Negativado, que foi o segundo single. E agora eu vou tocar uma que é boa, curtinha. Boa por ser curtinha também, dá vontade de ouvir mais de uma vez. Lá confiram nas plataformas digitais, musicais. Material inédito. Uma música nova, material inédito, algo que nunca foi feito, mas que precisa ser visto. O que deu nesse cara? Ele nunca desiste. Eu nunca desisto. Uma nova abordagem sobre o mesmo tema: amor, liberdade, respeito. O mundo precisa de mais. O que deu nesse cara? Bicho mais truculento. Eu não tenho medo. O que deu nesse cara? Bicho mais truculento. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Uma música nova. Valeu, obrigado aí, Sarau Elétrico. Tchau, tchau. Uma música nova, material inédito, algo que nunca foi feito, mas que precisa ser visto. O que deu nesse cara? Ele nunca desiste. Eu nunca desisto. Uma nova abordagem sobre o mesmo tema: amor, liberdade, respeito. O mundo precisa de mais. O que deu nesse cara? Bicho mais truculento. Eu não tenho medo. O que deu nesse cara?